Olá, gente. Vamos aqui expor uma dica de concurso, né, na parte de informática para concurso, aqui no site voupassar.com.br. Nós temos aqui uma questãozinha de um concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado esse ano, 2013, né, se eu não me engano agora agosto de 2013, pelo CESP-NB. Então nós tivemos algumas questões voltadas para aplicativos do BR Office, tá, com o Writer, Calc, questões também sobre navegadores de internet. No caso, foi uma questãozinha sobre o Google Chrome, sobre pragas virtuais, vírus e etc. Então, a gente escolheu aqui, para gravar nesse vídeo, expor aqui essa dicasinha para vocês, sobre o Calc do BR Office. Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do broffice.org Calc, com uma planilha em edição, julgue o item abaixo. Então, nós temos aqui uma janela do BR Office, Calc, certo? Onde a gente tem texto na coluna A. Temos aqui coluna 1, coluna 2, 3, B, C e D com alguns valores numéricos. Então, a questão foi a seguinte. Na planilha em questão, as células E3 e F4 serão preenchidas com os valores 7 e 17, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Clicar na célula E3 e digitar igual B3 mais C3 e em seguida teclar Enter. Então, a gente já pode analisar aqui metade da questão. Diz que em E3 e F4 existirão os valores 7 e 17, respectivamente, após uma sequência de ações. Então, a primeira parte da ação é clicar na célula E3 e digitar esse cálculo, uma soma de duas células, bem simples. B2 mais C3 e em seguida teclar Enter. Então, qual vai ser o valor de E3? Vai ser a soma do valor da célula B2 com a soma de C3. Então, se o resultado dessa soma for 7, então 50% da questão já está correta. Então, vamos pegar o valor de B2 e o de C3. O valor de B2 na planilha é o número 1. E o valor de C3 é o número 6. Tá? Então, na planilha que foi dada na questão, o valor de B2 é o número 1 e o valor de C3 é 6. Então, 1 mais 6, 7. 50% da questão, na análise que a gente está fazendo, está correta. Depois, em seguida, clicar novamente na célula E3, a mesma célula onde você digitou o cálculo, que deu 7 o resultado, e teclou Enter. Clicar no botão, aí aqui aparece o botão copiar do Calc. Clicar na célula F4 e clicar no botão colar. Então, muitas vezes, as pessoas imaginam assim, se eu copio e colo, eu vou ter o mesmo valor, o mesmo resultado. Então, se na célula E3 apareceu o número 7, que foi resultado desse cálculo, você copia e cola na célula F4, então você espera o quê? Que o número 7 apareça lá também, é uma cópia, só que no caso nos programas de planilha, quando a gente copia uma célula que tem um cálculo, onde foi digitado um cálculo, as referências dessas células, elas se modificam na cópia, quando você cola. Modifica como assim? Vamos ver aqui em um outro slide que a gente deixou aqui pronto. Ó. Na célula E3, foi digitado B2 mais C3 e teclado Enter. Então, 1 mais 6, 7. Então, a gente já analisou isso lá na planilha. Depois, é clicado novamente na célula E3, copia e cola em F4. Como é que vai ser trazida a cópia desse cálculo aqui para F4? Vai ser do mesmo jeito, já que é uma cópia? Não. Vai ser assim. Da coluna E para a coluna F. É uma coluna depois dentro dessa planilha, que a gente está trabalhando de qualquer planilha. Uma coluna depois da E é a coluna F. Então, a gente vai fazer esse tipo de atualização também no cálculo original. Se o cálculo original está na coluna E e vai ser copiado para a coluna F, que é uma coluna depois, a gente faz essa atualização aqui. No cálculo original, eu tenho aqui coluna B e coluna C. Uma coluna depois da B é a coluna C, e uma depois da C é a D. Então, na cópia do cálculo, eu vou substituir esse B por C, que é uma coluna depois, e esse C por D. E com relação à numeração de linhas, o cálculo que está na linha 3 vai ser copiado e colado na linha 4. Coincidentemente, também é apenas uma linha depois. Então, esse 2 eu vou atualizar para 3, e esse 3 para 4. Então, como é que vai ficar a cópia desse cálculo? Tanto no Calc como no Excel, vai ficar exatamente assim. B2 vai ficar o quê? C3, certo? E esse C3, uma coluna depois e uma linha depois, vai ficar como? D4.
Então, no caso, C3 mais D4. Se o valor der 17, dessa soma, beleza, questão verdadeira então. Então, vamos ver como é que fica aqui C3 mais D4. O valor de C3 é 6. E o de D4 é 11, dentro dessa planilha, certo? Então, 6 mais 11, 17. E a questão é verdadeira, ok? Então, uma questãozinha que é muito comum, tanto no Excel como cálculo, cair em concurso. É digitado um cálculo em uma célula, e em seguida, esse cálculo ou essa célula, seu conteúdo é copiado para uma outra célula. Então, repete o mesmo cálculo? Não. Nesse caso aqui, o que acontece? As células de origem sofrem uma espécie de atualização, de modificação. Então, você sempre faz isso. Você conta da célula de origem, qual é a coluna para a de destino da cópia do cálculo. Então, essa mesma diferença, se fosse da coluna E para a coluna G, aí E, F, G. Então, duas colunas depois. Então, você iria contabilizar aqui duas colunas depois da B e duas depois da C, para atualizar na cópia do cálculo. Se fosse de E3 para F2, então da linha 3 para a linha 2, seria uma linha antes. Então, no caso, uma linha antes, você iria voltar aqui uma linha. O número 2 na cópia do cálculo seria 1 e o número 3 seria 2, certo? Então, a questão aí do concurso da PRF, uma questão verdadeira, tá bom?